essa noite em nossos corações. Os nossos corações, Pai, estão abertos, escancarados para receber a Tua palavra, e os nossos ouvidos atentos para ouvir falar, Pai, o Teu Espírito Santo para conosco. Usa o Teu Filho nessa noite com poder e autoridade e ousadia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? As palmas do bom Senhor. Não bate pezinho, viu? Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita honra estar aqui, poder estar conhecendo mais um povo eleito, escolhido, lavado, remido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela no tema a qual foi me dado. Realmente quero agradecer ao presbítero Gerson, juntamente com sua esposa Daniela. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Eu trago a paz ao meu apóstolo, pastor Rafael Fernandes. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. A palavra do Senhor que se encontra em Jonas, capítulo 3, seu versículo 1, 2 e 3, para a nossa meditação. Amém? Aquele que achou, diga amém. Amém. Aquele que não achou, diga misericórdia. Amém. Está assim a palavra do Senhor. Aleluia. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. Vamos tomar seus assentos. Da forma que você achar, adorando, exaltando o nome santo do Senhor. Se tem palma, se tem aleluia, fica à vontade. Dê o seu melhor para Deus nessa noite. Fica à vontade, irmão. A casa está livre, a adoração é de graça. A palavra do Senhor é vida, reina para todos sempre. Não estamos no velório, não, nós estamos no culto abençoado para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Jonas, a Bíblia vai dizer que ele é um tipo de Cristo, a qual foi levado à morte. A Bíblia vai dizer que ele passou ali dentro do ventre daquele grande peixe, longos 3 dias e 3 noites, para que Deus viesse ter um encontro com ele. Mas, irmãos, quem é Jonas? Como vamos chegar diante desse nome Jonas, para nós podermos entender qual é o Deus chamado? A Bíblia diz que Jonas, a vocação de Jonas, filho de Amitai, veio dizendo para que Jonas vá a uma cidade, porque o pecado daquele povo já me incomodou. Jonas vai de encontro àquela cidade ali, pois já estão se afastando da minha face. Ou seja, o pecado é algo grave. Muitas das vezes nós nos perguntamos: é só um pecadinho. Cuidado, isso pode te levar para a condenação eterna. Mas, irmãos, eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia diz que a letra em si, ela pode te matar também. A Bíblia também nos ensina o que? Crescer o que? Na graça e no conhecimento. A graça provém do Senhor, e o conhecimento do nosso Deus é loucura para este mundo. Então cresça na graça como o Senhor te constituiu. Todo dia é dia de você renovar suas forças perante ao Senhor. Todo dia é dia de você clamar ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor. Isso é para quem?
é para missionário, presbíteros, pastores, paz e irmãs de oração, é para todos nós, igreja. Todo dia nós temos que se derramar diante da presença de Deus. E vem a chamada de Jonas. A Bíblia diz que quando chamou, não foi a primeira, foi a segunda. Veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Jonas, vai lá. Quando Deus fala algo e repete pela segunda vez, Ele quer pressa. Quando Deus Ele repete, é porque Ele sabe do seu potencial, Ele quer você lá de novo. Quando Deus Ele pede para você 2 vezes, é porque Ele sabe. Você pode ir para um lado e para o outro. Se Ele pediu, você vai fazer. Não tem para onde correr você que é missionário. Não tem para onde correr você que é pregador da palavra. Não tem para onde você correr que é pastor, presbítero. Não tem para onde você correr. Se Deus falou, faça. Não adianta querer escolher os caminhos. Eu vou trazer para você um exemplo. Todos estão cansados de ouvir, mas estão aprendendo cada vez com Moisés, onde a Bíblia diz que ele começou a reclamar, mas ele tinha uma missão que era liberar o povo de Deus. Mas assim Deus endureceu o coração daquele homem a qual guardava os filhos de Deus. Ou seja, filho de Deus não nasceu para ser escravo deste mundo, não. Filho de Deus nasceu para ser governador, porque nós somos filhos do leão, o grandão da Galileia. Esse é o Deus a qual você serve. Você é filho da livre, não da escrava, não, meu irmão. Então usa a sua boca. Se Deus falou vai, porque eu sou contigo, então vai, Jonas. Não vai para outro lugar, não paga a sua passagem, não faz o povo perecer por causa de você. Cada um tem a tua chamada, mas você tem que entender o teu chamado, Deus chamou um para ouvir, nos chamou. Deus também chamou outros para falar. A Bíblia diz: se todo mundo for boca, quem é aqueles que vão ouvir, igreja? Então entenda o seu chamado. Se é para falar do amor de Deus, fala. Se é para dizer que Ele vai voltar, fala, igreja. Não espera Deus voltar, porque quando voltar, eu e você vamos prestar conta. O cargo maior não só dá para nós pastores, dá para você também. A diferença se chama as responsabilidades, sabia disso? É tão fácil chegar na igreja, ter aquela irmã que limpa, está tudo limpinho, bonitinho. É tão fácil chegar, está o porteiro ali recebendo os irmãos. É tão fácil chegar, está aquela irmã lá que entrega o copo de água ali. É fácil receber. O difícil é eu querer fazer. Na casa de papai, irmão, tem trabalho para todo mundo. Na casa de Deus tem trabalho para todo mundo. Deus ama, Ele adora aqueles que zelam pela tua obra. Ou seja, a obra não é só aqui, é aí também. Vem de lá para cá, igreja, e daqui as bênçãos do Senhor reflete na sua vida. Não espere que o irmão faça aquilo que Deus te deu. Se tem um irmão que ora, tem a irmã que levanta culto, tem aquele que serve, você também faz parte da obra de Deus. E entenda o teu chamado. Chamado não é só para quem tem carro. Chamado é aquele que estendeu a mão e diz: Senhor, eu te aceito, é como o único, exclusivo Salvador da minha vida. Entenda o teu chamado. Não vai para o outro lado, não. A Bíblia vai dizer de 2 servos dele. Um que tinha chamado, Abraão tinha chamado. O outro estava de carona na chamada dele. Mas só que quando a chamada está na vida de alguém, Deus abençoa aqueles que estão com Ele, porque Ele é um intercedor.
Ele é aquele que busca a presença de Deus. Mas, irmão, minha casa está uma bagunça, mas Deus levantou um homem e uma mulher lá. Um dia vai chegar a presença. Mas se você que foi chamado e não fazer, irmão, a obra de Deus não para. Ele coloca outro no lugar e a obra continua. A diferença é que naquele grande dia, foi igual a irmã falou aqui, deixou claro no louvor, eram 3 na cruz. Jesus estava no meio, era o centro das atenções. Foi colocado como miserável, foi colocado como um dos piores, porque na cruz do Calvário, ou seja, lá no Gólgota, não era qualquer um, eram os piores dos piores. O nosso Jesus estava no meio. Um reconheceu que ele não tinha pecado algum, o outro zombou. É a mesma coisa hoje, igreja. A palavra de Deus está no centro, está sendo pregada. Um conhece e se arrepende. Outro acha que sabe de tudo e perde a sua salvação. Além de si, ela mata, mas a palavra do Senhor veio para edificar a igreja. Jonas aqui, ele ouviu a palavra de Deus. Como o tema é missões, eu não posso fugir desse tema. Foi dado para Jonas uma ordenança. Jonas não era eloquente. Jonas não era aquele a qual passava, o povo temia, não. Deus tinha vindo graça em Jonas. Ele só queria que Jonas abrisse a boca dele para que Deus falasse por ele. Igreja, Deus não procura os maiores, os melhores, não. Deus, ele procura os pequenos para ganhar os grandes. Você pode ver os milagres a qual o Senhor Jesus Cristo fez. Ele usou o pó da terra para curar um homem cego, coisa mínima. Deus usou simplesmente poucas coisas, mas fez as suas maravilhas. Não queira você vir para a presença de Deus querer ver coisa grande para você adorar esse Deus não deixa. Adore Deus no pouco enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz: buscar enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Ainda dá tempo de buscar a presença de Deus. Ainda dá tempo de se achar diante da presença de Deus. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o favor não merecido. Você tem ideia o que é isso? É o favor a qual Deus fez para nós. Ele entregou o seu melhor. Ou seja, a missão missionária de Jesus Cristo veio o quê? Para salvar o homem do mal, igreja. Para tirar o pecado do mundo. Eu fico imaginando Deus, ele podia muito bem mandar cada um dos seus anjos valentes. Desce na terra e acaba com tudo isso. Mas só que não, igreja, Deus deu o seu melhor. E Ele requer de mim e de você nessa noite o nosso melhor. Tem melhor de Deus aqui nessa noite? Tem melhor de Deus aqui nessa noite, igreja? Tem, porque você está com saúde. Deus permitiu você vir aqui hoje. Deus permitiu o fôlego de vida. Então temos que dar o nosso melhor para o nosso Senhor. A Bíblia diz que Jonas, ele pagou a sua passagem, mas ele foi sentido ao contrário a qual Deus tinha mandado. Isso é o que dá a igreja. A gente só conhecer Deus de ouvir e não conhecer Deus em praticar. Sabe qual é esse Deus ao qual muitos escutam? É o Deus de amor. É o Deus bonzinho, presbítero Jesus. É aquele Deus, pastor, que não vai fazer nada naquele grande dia. Está errado, irmão. Você tem que conhecer o Deus justo. Aquele, se você não se arrepender, a Bíblia diz que será o quê? Lançado, irmão. É no enxofre, é no fogo eterno. Não dá tempo ainda de voltar, Jonas. Volta para a presença de Deus.
Volta para a presença de Deus. Não paga a sua passagem para o outro lado, não. Você pode ver, lá na cruz ele teve oportunidade. Você pode ver dentro do ventre, Jonas teve oportunidade. Você vai ver apóstolo Paulo, cego, teve oportunidade. Você aqui na presença de Deus é adorador, então volta para a presença enquanto tem oportunidade. Se você veio aqui só ouvir de um Deus bonzinho, irmão, está errado. Nós temos a obrigação de mostrar o Deus justo. O Deus justo. Hoje se você fala para o mundo, você quer conhecer o Deus justo? Não, irmão. Deus não vai matar. Continua na vida do pecado para você ver. Ai, irmão, Deus não vai acabar. Vai sim, irmão. Aleluia. Vai sim. Glória a Deus. Hoje, igreja, muitos têm medo de pregar as duas portas. A estreita, apertada, dolorosa, com sangue, com choro, com espinho, com pregos na mão, ninguém vai pregar. Agora larga, espaçosa, onde você entrar, você vai ser abençoado, você vai ser cheio da presença. Todos buscam. Eu falo e repito, Jesus Cristo, ele veio, não andou nos melhores cavalos, não. Jesus Cristo veio, não ficou nos melhores palácios, não. Quando Jesus Cristo veio, não foi servido com os melhores manjares, não, igreja. Mas ele continuou fazendo a sua missão. A missão minha e tua é a igreja. Nós estamos vivendo um momento igual aquele que prega no deserto. João Batista. Pregar o arrependimento. Preparar caminho para a volta do Cordeiro. Preparar caminho para aquele que virá. Onde socorro está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde todo olho verá, igreja, todo mundo vai ver, todo ouvido vai ouvir, toda a boca confessará, ninguém vai ficar não, todo joelho se prostrará diante da presença de Deus. Ou seja, Deus primeiro vai voltar para a gente, então também vai ter para mim e para você, igreja. Continua na posição, não paga a sua passagem para o outro lado. Sabe por quê? Eu e você somos responsáveis para apresentar algo para Deus. Maridos, vai apresentar a tua família. Pastores, vai apresentar cada alma a qual está na igreja. Se eu sei que o meu chamado é de pastorado, e eu entrego na mão de qualquer um e não dá conta, Deus vai cobrar de quem? De mim. Tudo que Deus te deu nas tuas mãos, um dia você vai prestar conta. Tudo. Casa, família, seu ministério, igreja, até as palavras a qual nós pregamos aqui, tem um anjo testificando, igreja. Vamos prestar conta, imagine o nosso chamado. Jonas foi a qual a Bíblia diz que foi um tipo de Cristo. Não é parecido, não é igual. Foi só um tipo. Porque ele ficou ali 3 dias mortos, vamos se dizer assim, clamando dentro do ventre. Ali ele conheceu Deus. E a Bíblia diz que houve uma grande tribulação ali. Porque Jonas, em vez de ir para um lado, ele foi para o outro. Onde ele embarcou, naquela embarcação ali tinha muitos homens que adoravam deuses com D minúsculo, um Deus que não fala, um Deus que não anda, ou seja, um Deus morto. A Bíblia diz que Jonas foi lá profundo e ficou dormindo, e veio uma grande tribulação por ordem, por parte do nosso Deus. Deus mandou um vento tão forte que aquele mar ficou de um lado para o outro. Por causa de Jonas, por causa da rebeldia, por causa que ele, em vez de ir segundo a direção de Deus, segundo a direção do Espírito Santo que falou claramente com ele, ele foi segundo a tua vontade.
E a Bíblia diz ali que aqueles homens começaram a lançar as coisas sobre as águas, começaram a adorar os seus deuses, lançando toda a sua fortuna, os seus bens materiais ali para ver se o vento acalmava. Mas só que eles viram que tinha alguém diferente na embarcação. É forte. Não adianta você que tem a chamada, você pode estar no mundo, mas Deus te enxerga. Você pode correr para um lado para o outro, mas Deus vai sempre mandar: ei, eu te conheço, volta. Volta, sai dessa embarcação e vai pregar onde que eu mandei você pregar. Volta para o lugar, porque tem uma cidade, tem nações, tem povos a qual eu quero para mim. Será que Deus vai ter que falar rasgado com você 2 vezes? Está saindo da presença, volta enquanto é tempo. Está com o pé no mundo, está com o pé na igreja, volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo, igreja. Volta enquanto é tempo. Uma coisa eu aprendi com Deus: nós temos que vigiar 24 horas por dia. Sabe com quem? Com a nossa geração. Há uma grande diferença hoje no nosso meio. Aqueles a qual nós criamos, eu vou falar de filhos. Tem uma grande diferença naquele qual nasce dentro da igreja e aquele que veio para a igreja. Aquele que nasceu, ele está aprendendo com a gente. Estamos instruindo, estamos mostrando para ele o caminho que a Bíblia diz: ensina, instrui, ensinar, instruir, irmão. Não é só você jogar o seu filho na porta da igreja, pastor, presbítero, toma conta, ensina, não, é você estar junto. Aleluia. Aleluia. Você tem que estar junto no aprendizado disso, porque a tua semente é a tua geração. Vai dar continuidade em nome de Jesus. Porque tem, irmãos, famílias a qual Deus constituiu bênçãos sobre bênçãos, onde as bênçãos vai acompanhando o pai, o filho, o neto, e assim tem que ir, igreja. Não tem que ter um elo aonde é a famosa ovelha negra, não. Se você é servo de Deus, a sua casa também tem que ser a presença de Deus. É uma ponte da casa até a igreja. Aquele que nasce dentro da igreja. Eu falo isso porque eu tenho filhos. Aquele que nasce dentro da igreja, ele sempre vai ter a curiosidade lá fora. É ou não é, igreja? Sim ou não? Sempre vai ter a curiosidade, mas cabe a você mostrar o caminho certo. E tem aquele que já veio de lá. Ou seja, uma família que conheceu Jesus Cristo, vindo de lá para cá. Esse sim já sabe o que tem lá fora não presta. Esse sim vai chegar aqui todo quebrado, mas vai estar na mão do livro. Vai chegar todo quebrado, mas quando o oleiro pega, ele forma da sua forma. Ele dá forma onde não tem. Ele coloca onde tem que colocar. Mas isso é uma missão minha e tua, a estar junto com os pequenos. Louvado seja Deus, aleluia. Jonas, irmão, quando veio a segunda vez a palavra de Deus dizendo para ele, Jonas se escondeu ali. Quando Jonas estava ali naquele grande barco, grande foi a fúria de Deus. Toda aquela embarcação parou. Mas eu vi aqui que Deus é tremendo, é maravilhoso, igreja. Porque você pode ler, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a confessar o nome do Deus de Jonas. Glória a Deus. Até nisso Deus trabalha. Sabe por quê? Eu peco, nós pecamos, mas a palavra de Deus, quando ela vai, irmão, ela não volta vazia. E se você é escolhido de Deus, irmão, sempre Deus vai mostrar: e é um escolhido meu. Não importa a roupa a qual você esteja, seja, desde que seja com ódio,
e da essência. Deus, Ele conhece quem é e quem não é. A grande chamada de Jonas, a sua missão missionária. A Bíblia diz aqui que Jonas não falou muito, não subiu em lugares altos, não. Simplesmente se arrependam, porque é chegada a vinda do Senhor. Oração simples, mas potente. Se arrependam, porque vai chegar o dia de o Senhor voltar. Se arrependa, vai chegar um dia de nós entregar aquilo que o Senhor nos entregou. Volte para a presença do Senhor. Não mude a sua passagem, porque muitos que estão embarcados com você podem perecer por sua causa. É forte isso. Aquele povo não tinha nada a ver, porque Deus estava de olho em Jonas. Você acha que Deus não está de olho em você? No trabalho, na escola, em casa, fora da presença dos pastores, dos teus líderes. Deus está de olho. É você e Deus. É você e Deus. Aí depois você pergunta: por que está acontecendo isso na minha casa? Não é. Será que você está fazendo de acordo com a vontade de Deus? Ou de acordo com o seu querer? Irmão, confesso para os irmãos, eu não sou pregador. Simplesmente eu sou servo, a qual Deus achou graça aqui nessa terra. Um vaso, um barro duro, cheio de imperfeições, que foi preciso colocar no fogo, que foi preciso ser quebrado, batido, para entender quem é Deus. Este sou eu, não me tudo, porque a palavra do Senhor diz: cresça o Senhor e diminua ele. Que Ele cresça cada vez mais, irmãos, e nós diminuímos. Jonas, quando ele prega em Nínive com arrependimento, a Bíblia diz que quando ele prega, aquela cidade ali se converteu. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que o rei ali, as pessoas, chegou um momento que foi dado um decreto. Todos se vestiram de panos de saco ali, ninguém comia, nem animal comia. Para você ver a presença de Deus, a qual você carrega, é só você trabalhar ela, irmão. Só você trabalhar essa presença maravilhosa. Aí você vai ver grandão ficando de joelho, porque o grandão é Deus. Você vai ver uma cidade onde você passar em nome de Jesus. Quando eu falo cidade, irmão, é todos os povos, ou seja, é todo aquele a qual você prega. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Mas só que nós queremos o milagre de Deus para hoje. Recebi a mensagem, eu vou chegar em casa, todos aqui voltam para a presença de Deus, senão eu vou morrer. Nós queremos um milagre assim rápido, né? Faz 9 anos que eu estou na presença de Deus. Demorou exatamente 20 e poucos anos para eu entender esse Deus. E mesmo assim eu compreendo Ele e tento aprender a cada vez mais. Então, Jonas, a mensagem é para você nesta noite. Lembrando que primeiro ela vem para mim. Eu e você com o chamado de Jonas, ou seja, quando Deus chama um homem, uma mulher, Ele viu algo nessa pessoa. E a Bíblia diz que é só pregar o arrependimento, é só nos falar do amor de Deus, para que o povo venha se compadecer e se arrepender dos teus maus caminhos e aceitar Jesus. É só isso que Deus pede, que naquele grande dia, quem vai fazer é Ele. Eu não sou juiz, não, nós somos réu aqui nessa terra. A quando o Senhor voltar, Ele que vai dar o decreto final. Mas lembra, você tem um advogado ao seu favor, que nunca perdeu uma causa, chamado Jesus Cristo. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Mas ande nos caminhos desse advogado. Não deixe que a embarcação a qual você entrar, igreja, venha perecer. Sabe por quê? O que é, igreja?
missionário, uma missão. O que é isso? É você ir muito mais além, igreja. É muito mais além do que esses quatro paredes aqui, é muito mais além disso. Missão são coisas longe. Você vai aonde o Espírito Santo assopra, vai lá, missionário, você vai. Vai lá, faça a minha vontade, você vai. Não escolhe, não nomeia, não. Ele vai conforme o Espírito Santo de Deus ordena. Ele vai aonde muitos não podem chegar, mas ele vai. Porque ele foi separado para Deus com isso. Deus tinha um propósito ali com Jonas. Sabe qual era o propósito? Era só que o povo viesse se arrepender. Falei a parte boa de Jonas. Mas Jonas tinha um pequeno defeito. Reclamava e às vezes era duro de coração. A Bíblia diz que quando Jonas viu que Deus perdoou aquela cidade, onde o povo começou a proclamar o nome de Deus, adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jonas ficou irado, Jonas ficou enraivado. Deus começou a reclamar. A Bíblia diz que Deus faz ele dormir, faz ele ficar um pouquinho ali e faz crescer-se uma flor. De um dia para o outro, Deus acaba com ele e também fica bravo. Igreja, não tenta entender o que Deus preparou na frente. Faça o que Deus te deu agora. Você pode perguntar para o seu pastor: pastor, como que foi a chamada do Senhor perante Deus? Deus me chamou e eu estou seguindo. Eu não sei nem o dia nem a hora qual eu vou parar, mas eu estou indo com ele. Essa é a chamada de um pastor, igreja. Deus me chamou, me escolheu, eu vou. Não sei aonde eu vou parar, mas se for com ele eu vou em todo lugar. Você pode ver, o pastor é o que mais sofre. O pastor é o que mais apanha. O pastor é o que mais falado. Mas é o que mais ora por você. Você sabia disso? É o que mais paga preço por você. Sabia disso? É o pilar principal a qual Deus constituiu nessa terra. Ou seja, a missão missionária de um pastor. Igreja, muitos não dão valor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja. Então dê graças a Deus hoje. Porque mesmo nós ter ido para muitos lugares, mesmo nós ter feito muitas pessoas a perecer por causa dos nossos maus caminhos, Deus achou graça em mim e você e te permitiu estar aqui hoje. Eu não conheço a vida de ninguém, mas Deus conhece. Confesso que foi difícil, uma luta para mim chegar aqui. Entrei na rua, o carro não subiu, eu fiquei, foi lá embaixo, subi andando. Eu fiquei lá embaixo. Eu falei para minha esposa, eu falei, essa voz é do presbítero Gerson, que a oração chegava lá embaixo, é uma rua grande. Eu falei, eu vou seguir essa voz, é essa aí. Porque a oração estava chegando lá embaixo. Eu falei, o carro não subiu, mas eu vou subir. Sabe o que é isso, irmão? É você ter zelo do que Deus te deu. Não espere o pastor fazer, não, irmão. O pastor também precisa de você. A igreja não é só constituída pelos pastores, pelos líderes, pelas irmãs, não, é por vocês também. Todos nós somos o que? Membro de um corpo, cuja cabeça é só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós fazemos parte dessa obra da igreja. O que limpa, o que dá, todos nós fazemos parte. É verdade, meu Deus, aleluia. Você vê, quando um membro está ruim, todo o corpo sente. Porque Cristo é a cabeça, é o que está na direção. Se você machuca o seu pé, a direção vai vir da cabeça, que ali você está com dor, vem da cabeça, irmão. Ou seja, ela que conduz todo o teu corpo. E a cabeça da igreja é o Senhor. Nós somos membros. Então, quando Cristo está vendo que tem um que está padecendo, Ele sempre vai revelar, sempre vai mostrar a igreja, para aqueles que estão na frente também, para aqueles que estão na porta também. Ele sempre vai mostrar para alguém, ó, meu filho ali necessita, porque se você está ligado num só corpo, você faz parte dessa obra. Não é só aquele que prega, não, você também faz parte
foi salvo. Mas nessa noite, você tem que entender. Jonas, ele foi um exemplo, através das suas falhas também. Mas só que o exemplo que eu aprendi com Deus através da vida de Jonas, para encerrar, não precisa abrir não, está em Romanos capítulo 10, versículo 14. Se você ficar com a boca fechada, olha o que acontece. Como, pois, invocaram aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos aos pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Como que nós queremos ter a igreja cheia, se não tem quem pregue? Como eu quero que os irmãos aceitem Jesus, se não tem quem pregue? Está entendendo o mistério? Você é responsável de ganhar a tua casa para o Senhor. Sabe por quê? Foi falado aqui pela irmã sobre a morte de Jesus. Você sabe qual é o significado daquela morte ali? Havia um véu, né? A qual foi rasgado. Hoje você pode ter contato direto com Deus. Porque o véu foi rasgado e Deus constituiu cada um de nós como seu sacerdote. Hoje você pode entrar na presença de Deus, apresentando a tua casa, o teu problema, apresentando tudo perante ao Senhor, igreja. Hoje você pode. Não espera a favor, não, igreja. Você conhece o que você necessita. Você sabe o que tua casa precisa. Quem é aquele que não conhece a sua própria casa, igreja? Você conhece. Mas muitos de lá não conhecem, mas você conhece. Então, abra a boca, Jonas, que eu falarei por ti. Prega lá, Jonas, vai lá, porque eu falarei por ti. Mas Deus, lá só tem pecador, só tem traficante. Vai lá que eu falarei por ti. Porque Deus, igreja, Ele vai voltar. Jesus, quando voltar, Ele não vai voltar para os céus, não, igreja. Ele tem coisa com os doentes. Ele quer pegar aquele pecador e trazer de volta para a tua presença. Se eu e você somos instrumentos de Deus aqui nessa terra, vai enquanto é tempo. Para terminar, que o tempo já soou muito. Jesus Cristo deixou uma mensagem clara, rápida e curta. Eu vou para o Pai, mas eu volto. Não saberei nem o dia nem a hora, mas eu vou voltar. Naquele dia a Bíblia diz que haverá dois no campo, um ficará. Haverá dois dormindo e um ficará. Ou seja, Jesus Cristo vai vir muito rápido. Então essa é para você, Jonas. Você que está pensando em outros caminhos. Você que entrou nesta noite com o seu pensamento: não vai dar certo, não consigo. Parece que quanto mais eu faço, mais as coisas ficam ao contrário. Faça igual Jonas. Desce o mais profundo que for na presença de Deus. Esse foi o propósito que Deus tinha com ele. Porque quando lançaram ele entendeu: ei, o problema não é vocês, o problema sou eu. Lançaram ele como oferta ali. E a Bíblia diz: quando lançou o grande peixe, o pegou e levou para as profundezas, os lugares mais profundos ali. E ele teve um encontro ali diferente com Deus. Ele orou, ele clamou, pediu toda a graça que existia, ele pediu para Deus naquele momento. E a Bíblia diz que quando o grande peixe ali o vomitou,
ele caiu no destino na qual ele tinha que ir, mas só que era mais longe. Era uma trajetória de 40 e longos dias que ele tinha que chegar a qual destino Deus tinha te mandado. Então talvez hoje você não recebeu a sua bênção, sabe por quê? Porque você está indo para o caminho errado. Está aqui, ó, está na tua frente. Aleluia. Mas você está indo para o caminho errado. Deus, aleluia. Lembra do povo que era só para ficar 40 dias? Ficou 40 anos e Deus no silêncio. Quantos hoje os pastores, Deus está no silêncio, que não vê a sua bênção tal? Para de reclamar. Agarre a missão que Deus te deu e faça conforme os estatutos e o mandamento a qual Deus, o patriarca Abraão, ensina, instrui e esteja com ele, porque eu te chamei por geração eleita. Eu prometi para você as nações, tu serás grande. Não foi essa a promessa que Deus fez? Eu e você somos dessa promessa. Fomos ensinados, nós continuamos sendo instruídos, igreja. Só depende de você. O caminho é você que escolhe. Depois não reclama com Deus. Amém? Eu peço que o Espírito Santo leve mais a profunda ao coração de cada um. Conforme eu falei, não sou pregador, simplesmente Deus viu graça nesse vaso, nesse barro todo quebrado, que ele teve graça. Então peça para que Deus venha confortar, porque você sabe qual caminho você tem andado. Você tem entendido que as coisas que estão acontecendo, será, presbítero Gerson, que eu que estou na prova, porque eu me coloquei? Ou será que Deus está me colocando na prova para eu ser vencedor? Se Deus te coloca na prova, você sabe que você é vencedor. Agora, e se você entra na prova? A escolha é tua, Jesus. Ou vai para onde Deus te mandar fazer a missão missionária de ganhar almas e almas para o Senhor, ou você vai se esconder no fundo, onde Deus manda uma tribulação, onde Deus manda um vento forte ali, chacoalha tudo de um lado para o outro, e você fica ali. A escolha é tua. Quer estar na presença, quer ser abençoado? Ouve e faz o que Deus te mandou. Quer ter uma vida desobediente, quer ter uma vida que você não vai ser próspero espiritualmente, não financeiramente? Fica a seu critério. Deus dá escolhas e Ele sabe o final. E você sabe o final das suas escolhas? Deus, aleluia. Para terminar, com permissão do presbítero Gerson, do pastor, posso conhecer um minutinho? De para feche seus olhos em nome de Jesus. Vou fazer uma pequena oração. Querido Deus eterno Pai, Papai querido, a tua palavra, Senhor, não foi pregada. O teu agir, eu creio que já está dando fruto, Senhor, sobre a tua igreja. Mas, Senhor, eu creio, Pai, assim como o Senhor fez na vida de muitos dos teus servos, todos aqueles que ouviam a tua palavra, Senhor, eles deixavam a sua vergonha de lado e vinham diante do Senhor para pedir perdão dos seus maus caminhos e voltar para a sua direção, Pai. Senhor, eu não conheço o coração de ninguém aqui. Eu não sei, Papai querido, como foi o dia, os pensamentos, ou que cada um aqui, Papai querido, tem o que ouvir. Mas o Senhor sabe, Pai. Então eu te peço, Papai querido, nesta noite, Senhor, se tem alguém, Papai querido, que estava, Senhor, porque não vai estar mais, que estava pensando em mudar o seu caminho, a sua trajetória, Pai, porque ele achou difícil a obra a qual o Senhor entregou para ele, Pai. Espírito Santo, vai lá e convide ele aqui pela frente, em nome de Jesus. Papai querido, eu creio na sua mensagem, Pai, que quando a tua palavra vai, ela jamais volta vazia, Pai. Então eu te peço, Senhor, isso é para crente também, Pai, isso é para nós também, é para mim também, Pai. Se um dia nós pensarmos em ir para
para o outro lado, Pai. Eu creio que o Senhor irá mandar uma grande tribulação para nós entender que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Porque o Senhor trabalha onde o homem não trabalha, Pai. O Senhor opera aonde os homens não podem operar, Pai. Então nesta noite eu te peço, Senhor, opera um milagre na vida de cada um dos teus filhos, Pai. E aqueles, Senhor, que estavam querendo sair da tua presença, Pai, eu peço para ti, Senhor, que eles voltem para a tua presença em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então você, Jonas, que estava pensando em ir para outros lados, porque foi te dado algo grande na volta, ouça a voz do Espírito Santo que falou com você. Se Deus está te dando uma prova que é grande, vai porque Ele conhece o seu potencial. Não queira ir pelos caminhos aonde as campinas são verdinhas, não. Porque um escolheu as campinas verdinhas, mas mal ele sabia que Deus ia destruir. Mas aquele que tem chamada, ele não escolhe o caminho. Aquele que tem chamada não vai por atalho, não. Ele vai pela voz do suado do Espírito Santo. Então não procure os melhores caminhos, não. Procure aquele que é estreito, que é doloroso. Porque esse virá a salvação para a tua glória. Amém? Agradeço pela oportunidade, pela confiança a qual me concederam. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. As palmas para o Senhor.